quanto o improviso faz parte do seu dia a dia. O meu nome é Larissa Guerra e, assim, o improviso, ele faz muito parte do meu dia a dia. Eu diria que ele é quase uma rotina na minha vida, mas eu juro que não é culpa minha. O meu nome é Marina Mels e eu sempre tive um pouco de preconceito com esse lance de improviso até começar a brisar com minha amiga Larissa Guerra sobre o que a gente vai falar hoje e perceber que ele faz muito parte da minha vida, muito mais do que eu gostaria de admitir, inclusive. Quando acontece algo que te exige uma resposta imediata, ou quando você vê em alguma situação precisando resolver algo sem saber exatamente como, o improviso pode ser visto como uma alternativa fácil e nem muito saudável quando diz respeito ao trabalho ou à nossa rotina. Mas será que improvisar também não é um sinal de habilidade, de criatividade e de repertório? Hoje a gente vai falar de improviso sobre improviso aqui no Donas da Porra Toda. Então, boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Meses atrás, eu fui ver uma peça de teatro de alguns integrantes do Porta dos Fundos, o Portátil, com um enredo quase 100% improvisado, assim. Eu até indiquei aqui na mesa de bar em algum dos episódios desse longo ano de 2024. Quase tudo na peça era criado na hora do espetáculo, assim, com interações da plateia. E apesar de ser uma coisa absolutamente espontânea, todas as interações, as coisas ali, era nítido que não, porque todos os atores demonstravam assim uma capacidade imensa de encontrar soluções para situações apresentadas pela plateia. E aí, desde que a Larissa viu essa peça, a gente conversou várias vezes sobre improviso, sobre o que é o improviso, sobre quando a gente passa por uma situação em casa ou no trabalho que exige uma solução para a qual a gente não estava preparado, nem tinha na manga alguma resposta simples ou fácil, ou que a gente já tivesse experiência em resolver, e a gente conseguiu resolver meio de improviso, mas diferente talvez de outras situações em que a gente faz uma gambiarra. O improviso é uma coisa que exige um pouco mais de repertório, de conexão, de audácia, e aí a gente resolveu falar sobre isso neste episódio, falando de improviso, porque assim, o nosso roteiro tem pouquíssimas linhas, então a gente vai realmente improvisar falando de improviso. Amiga, começa brisando aí, começa trazendo a sua brisa sobre o que é este improviso que nos trouxe até aqui. Então, eu me dei conta, depois de assistir essa peça e ficar matutando sobre isso, como o improviso faz muito parte da nossa vida, enquanto profissionais de comunicação, assim. Tá, vai lá. Porque a gente se vê quase que diariamente passando por alguma situação que, sei lá, aconteceu tal coisa e de repente você se vê tendo que se virar nos 30, sabe? Tipo, o famoso se vira nos 30, dá teus pulos, vai lá e faz. E aí fiquei pensando também sobre como eu fui ao longo dos anos entendendo que improviso não é necessariamente ruim, né? Porque a gente tem muito essa ideia assim de que é tudo feito meio engembrado, uma coisa meio improvisado, né? Improvisado é tipo improvisado, temporário. tipo, É quase temporário. Assim. Exato, mas eu acho que tem uma grande diferença, assim, porque eu acho que para você improvisar e para você ter essa resposta rápida, tu precisa ter uma bagagem, né? Tu precisa ter um caminho percorrido, uma experiência, um background, mas vamos falar repertório, para conseguir encontrar uma solução rápida. Uhum. E que nem sempre vai dar certo. E aí eu acho que também tem essa relação com o improviso de você aceitar o erro rápido e de você improvisar de novo, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Mas eu também entendo que é um desafio gigantesco para pessoas como eu e você, e como muitas das nossas ouvintes, que são pessoas que gostam de controlar absolutamente tudo, ou que têm essa grande ilusão de que a gente controla as coisas. Controla o calendário sem utilizar as mãos, sabe? Cara, tá. Porque vai dizer que não bate um desespero quando acontece alguma coisa que tu pensa assim, eita, que agora lascou, agora eu vou ter que dar um jeito aqui, e aí dá aquele nervoso de que nada saiu conforme o planejado, ou como você queria, como você tava ali na tua cabeça, fazendo todo um cenário, uma expectativa, um storytelling, de repente, pum! E agora, gata, se vira.
É que eu acho que o improviso ele parte de uma coisa que tem muitas pessoas, eu acho que tem duas maneiras de lidar quando esse boom acontece, assim. Eu acho que tem uma parte das pessoas que tem um pouco mais de que dá uma travada. Tipo assim, aconteceu um problema, a pessoa trava, precisa de um tempo, e aí ela volta e consegue resolver. E eu acho que quem trabalha com comunicação, você fez muito vivo, a gente já fez muita coisa de palco, de coisas desse jeito, assim, de transmissão e tal. Não tem esse tempo. Assim, o lance é pular essa etapa do respirar fundo, sabe? Uhum. Dar uma, sei lá, uma mudada na forma como a gente pensa. Assim, quando a gente tá gravando aqui, que de repente, sei lá, caiu uma pergunta que a gente não estava imaginando, alguém fez algum comentário e tal, a gente de improviso vai voltando pro roteiro. Muitas vezes sem nem a convidada perceber, ou muitas vezes sem a gente mesmo, assim, ter isso como uma coisa muito rígida. Ou quando você tá no palco e alguém chega e fala, você precisa agora dar um recado X que não estava no roteiro, você vai lá e improvisa. Porque eu acho que a gente tem, como a gente trabalha com comunicação, a gente tem essa coisa do não travar. E talvez essa seja uma musculatura que vai sendo treinada quando a gente trabalha com isso, assim. E que eu percebo que tem muitas pessoas que não trabalham ou não exercitam tanto, que dão uma travada quando algo sai do script, sabe? Estava programado a gente fazer desse jeito, e aí surgiu um compromisso, a gente vai ter que fazer uma coisa no meio do caminho. A pessoa já, mas como assim, no meio do caminho? Como é que faz? A gente vai atrasar? Como é que, sabe? Dá essa panicada, assim. E acho que quando você lida muito com o improviso, você acaba não panicando mais tanto com mudanças de rota, assim, sabe? Mesmo nessas coisas simples, sabe? A gente vai jantar na casa de uns amigos. Faltou não sei o que, tem que passar no mercado. Não, mas eu vou atrasar, daí vai. E quando você tá mais acostumado a ter um pouco mais de jogo de cintura, eu acho que isso não pega tanto. Eu fiquei também pensando muito na época que eu tinha o restaurante, né? Porque cozinha é um lugar que te exige muito planejamento. Tu tem uma lista de compras, tu tem ali um checklist de coisas que você tem que produzir no dia, o pré-preparo, que é uma coisa fundamental, assim. Se você não conhece rotina de restaurante e você acha que você vai chegar lá e eles vão começar um risoto do zero, sinto te dizer, tá? Sinto Não te vão. dizer, sabe? Tipo assim, se você acha que eles vão colocar água pra esquentar, fazer o caldo, fazer o arroz, é tudo extremamente organizado, planejado, pré-preparado, tudo é pré-preparo numa cozinha. Mas, ainda assim, cozinha é um ambiente de muito improviso. Porque, acabou tal ingrediente. Acontece, deu um movimento acima do esperado. Você tem que. Eu lembro de um casamento que eu fiz, tu deve lembrar de um casamento, um jantar que eu fiz em Floripa, que era um jantar gigantesco, assim, com 9 pratos, sabe? Uma cozinha minúscula. E mesa de frios, e lanche da madrugada, não sei o quê, um coquetel. E a cozinha que eu tinha era basicamente uma geladeira e uma pia, assim. Eu tive que levar até fogão elétrico, sabe? E aí tu vê, tipo, cara, tem que improvisar. Aí, o figo não chegou do jeito certo, aconteceu tal coisa, você. A Lia, gente, a Lia é a mulher, tá? Lia, minha amiga maravilhosa, ela é a mulher que sabe improvisar e ela consegue dar um jeito, e é impressionante, assim, como ela age rápido, mas, de novo, uma pessoa que tem muito repertório e que tem muita habilidade de responder, tipo assim, beleza, não gostei, não gostei, vou fazer, vou fazer. Então vamos olhar pra Lia, vamos eleger a Lia como a musa desse Com a musa, episódio, maravilhosa, tudo aniversário pra mim. dela, nesse final de semana, inclusive. Tudo pra mim, então um episódio dedicado a Lia. Mas eu olho pra Lia e eu vejo, você falou pra mim a palavra mais chave de todas do improviso, assim, eu acho que a primeira é essa coisa quase muscular do foco em resolver, depois a gente discute por que a gente tá improvisando, sabe? Porque Uhum. senão porque o improviso ele é sempre resultado de alguma coisa que ou deu errado, ou mudou, ou, né? E aí eu acho que talvez uma das coisas que possa acontecer é você ficar preso no problema. E eu acho que o primeiro passo do improviso é, se ficar na sua cabeça, deu ruim, deu ruim, deu ruim, você não sai daquele lugar. Então, Uhum, acho que desapega né? do problema. O desapegar do problema acho que é a primeira coisa. E a segunda coisa, aí pensando muito na Lia,
é assim, quando eu olho pra ela, eu vejo uma mulher com um repertório infinito. A Lia, amiga, desculpa, mas se assim, se eu precisasse desovar um corpo, talvez eu confiasse antes na Lia do que Não, você. obviamente, obviamente. Inclusive, ela já fez técnica de enfermagem, então ela saberia onde cortar. Exato. Então, eu acho que a Lia é uma mulher que tem um repertório imenso, e acho que aí mora um pouco da grande parada do improviso, que é muito difícil você improvisar se você faz tudo sempre do mesmo jeito. Se Uhum. você tem um método muito fechado, se você consome coisas sejam técnicas, sejam não técnicas, que sejam muito parecidas com o que você já vive, sabe? Eu acho que a grande beleza do improviso é que ele mostra o quão colorido é o seu repertório. Assim, o quanto você consegue juntar coisas que às vezes não estavam. E a cozinha é um excelente exemplo, assim, porque é isso, sobrou um ingrediente tal, e aí se a gente substituir por tal, vai dar ruim, mas se a gente substituir por tal, a gente pode dizer, a pizza, eu amo o rodízio de pizza, que sempre tem a da casa, que é assim, junta Que tudo que é tinha a lá. moda do chefe. Exato, eu amo. Eu gosto também quando dá os nomes de países, sabe? Tipo assim, sei lá, australiana. Aí você vai ver, é bacon com milho. Mas por quê? Porque era o que tinha e daí virou australiano. Então, eu acho que tem uma coisa do repertório, assim. Acho que o grande lance da improvisação é o repertório. Total, repertório, e eu acho que é o que tu falou antes, assim, essa questão de não sofrer, não ficar sofrendo, sabe, pelo problema, assim. Eu tenho agora visto muito situações no meu trabalho, porque eu trabalho com uma equipe muito jovem, né, que não tá acostumada a lidar com situações que te exigem esse improviso, assim, essa capacidade de improvisar e de decidir rapidamente. E aí, às vezes, a pessoa fica assim, não, porque era para ter acontecido isso, e aí eu paro assim, gata, a gente trabalha com jornalismo, isso aqui é factual, aconteceu tal coisa, a gente não tem como controlar simplesmente o trânsito, sabe, as coisas atropelam, os fatos atropelam, e aí tu tem que virar tudo. Hoje mesmo, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tava falando pra Marina, cara, a gente acabou a programação da rádio, derrubou um programa. Tipo assim, o programa começava 4:30 da tarde, 4 horas, e eles falaram, ó, vamos derrubar o programa porque o factual, sabe, o pau tá atorando e a gente vai ter que continuar aqui. Uhum. Então, exige uma capacidade, assim, e aí vem uma coisa que eu acho perigosa, tá? Hum. No meu caso, eu sou uma pessoa que tem, assim, muito tesão por esses momentos. Eu fico meio viciada, sabe, nesse É horrível. negócio. Adrenalina, né? É Nossa horrível. senhora, nossa, eu fico muito viciada nisso. E aí, quando você tem um dia em que as coisas correm conforme o planejado, em que tudo tá redondinho, bonitinho, você pensa, tipo assim, ai, que incapaz que eu sou, Não que sirvo dia pra nada. horrível, Não que tive que criar nada tédio, não hoje. sirvo pra nada. Exatamente. Tipo assim, quando você diz assim, não, agora eu vou criar com calma, blá blá blá. Não. É, Doida, super. né? Não, acho que dá uma viciada, e eu acho que tem um outro perigo do improviso, que é de conseguir improvisar bem, porque a gente improvisa bem. Eu acho que essa é uma das minhas qualidades, Não. assim. Como diz o meme, nós nascemos com a capacidade da gambiarra comunicativa. Tu Exatamente. larga qualquer tema na minha mão e na da Marina, assim, ó, A a gente gente habla que a habla. gente faz acontecer. Mas eu acho que tem um outro risco que é a gente ter muita dificuldade, não só de cumprir o planejado, mas também de fazer as coisas com antecedência. Eu sou a Uhum. pessoa que deixa tudo pra última hora. Eu não tenho orgulho disso, eu acho isso horrível, eu sou uma pessoa ansiosa que perde o sono por causa disso, mas é porque eu acho que eu confio tanto na minha capacidade de resolver, tanto na minha capacidade de improvisar, que eu acabo, às vezes, me perdendo nesse personagem, sabe? E aí chega um ponto que eu penso assim, gente, as minhas ferramentas para improvisar até aqui vieram, mas daqui para frente elas não vão mais. Eu preciso sentar e planejar. E aí é bem difícil para mim.
Porque aí eu tô... Olha que tu é a pessoa das planilhas, né? Falando isso. mas assim, é que eu sou tão acostumada a fazer e a improvisar em cima do que vai acontecendo e fazer, que quando eu tenho que prever o que vai acontecer, eu acho chato. Sabe? Eu acho monótono. Porque é isso, eu tenho muito isso, assim, e eu acho assustador quando a gente se depara na nossa vida, e trazendo pro profissional, assim, né, com, sei lá, eu vou agendar uma entrevista para um cliente, e é de um dia para o outro, e o cliente fala, nossa, mas eu não vou ter tempo de me preparar. Eu fico, gente, mas tem 24 horas. Porque eu acho que tem isso, assim, eu acho estranho quem tem essa coisa muito planejada, muito morosa, e aí eu acho esquisito, sabe? Então eu acho que tem esse risco também. Como a gente se dá muito bem no improviso, às vezes a gente não planeja direito porque a gente vai achando chato. E acho que tem uma outra coisa, a dificuldade que a gente acaba encontrando em lidar com quem tem esse ritmo. Super. Porque, né? A gente fica Uhum. estressada. A gente dá um tipo. Assim. Dá. Uhum. Aí respeita o tempo da pessoa, né? A gente acolhe aquela coisa, mas às vezes dá vontade de assim, de tipo, socorro, Então. socorro. Acho que tudo isso é muito por conta disso, assim, da gente entender que a gente conseguiria fazer aquilo muito rápido sem tanto sofrimento. Porque a gente talvez encare esse processo de planejar demais, de pensar demais, quase como um sofrimento. Porque assim, é só ir lá e fazer. E aí a gente acaba subjulgando os outros, a gente acaba entrando numa de que o ritmo da pessoa é, sei lá, muito lento, a pessoa não entrega da forma como a gente queria, mas na verdade ela só tá entregando no tempo dela, né? Uhum. E não é que a pessoa não tem. Eu acho que é importante dizer que assim, não é porque a pessoa não é boa em improvisar que ela não tem repertório. Eu acho que tem uma coisa do treino mesmo, do E da músculo, autoconfiança, né? eu fiquei pensando em situações, assim, que eu vi improvisos e eu lembrei de um show do Titãs, olha que velho, um show do Olha. Titãs que eu fui muito tempo atrás e acabou a luz. Eles estavam no palco tocando e acabou a luz de tudo e ficou só o equipamento deles ficou ligado. Mas foi na Vila Germânica aqui em Blumenau e tudo apagou e ficou só o equipamento. E o show foi animal. Porque eles começaram a falar com a plateia e a sinalizar onde eles estavam e a brincar de vamos fazer um show assim agora, sabe? Artista, né? Cara, e Artista. eu achei aquilo muito maravilhoso, porque assim, o show teria sido bom sem o improviso? Sim. Mas no fim das contas, a capacidade deles de improvisar tornou o show inesquecível. Eu não sou uma grande É. admiradora da banda, talvez eu não lembrasse desse show pelo show. Mas eu lembro disso, assim, lembro muito de pensar, cara, se eu tivesse no palco e tivesse acabado a luz, talvez eu panicasse, porque tinha 10 mil pessoas assistindo. E eles Uhum. simplesmente continuaram e foram improvisando juntos, eles não se enxergavam no palco. E eles foram improvisando juntos, assim, uma coisa. E eu achei aquilo muito bonito, assim, porque é isso. É o repertório, certamente, não foi a primeira vez que isso aconteceu numa carreira tão longeva quanto a carreira deles. Mas também essa atitude, assim, de, cara, não vamos deixar a vibe desse rolê acabar. Caí. Vamos, sabe? E aí fiquei lembrando disso. Te veio à mente, assim, alguma situação de improviso que te marcou? Ai, Além do portátil, nossa, que o portátil foi a marcante, porque a gente rádio conversou muito sobre foi, isso, né? foi. Mas eu acho que a rádio tinha muito de improviso, né? Quando tu, às vezes, ia lá participar comigo, tu via, assim, o quanto a gente improvisava o tempo inteiro. Eu acho que a rádio também me ensinou muito a desapegar do problema, assim, do erro, de parar de sofrer e, tipo, vai, segue, tá tudo certo. Ah, deu um problema ali, depois, sabe? Tipo, finge que nada aconteceu e segue linda, assim. Eu acho que tem essas situações, assim. Lembro muito, assim, de quando a gente botava áudio das pessoas sem nem ouvir, assim. O perigo que era isso, assim. E aí, de vez em quando, opa, a gente derrubava e tinha que dar um jeito.
Lembro de momentos em que factuais atropelaram totalmente, e aí eu tive que sair improvisando e dando um jeito, mas eu acho que na cozinha era muito marcante. O que eu acho muito engraçado também, a meu respeito, é que assim, ao mesmo tempo em que eu me vejo uma pessoa que se vira muito bem nessas situações, assim, de improvisar, e que improvisa na cozinha, em casa eu não gosto, tá? Hum. Eu tenho um pouco essa questão, assim, de que em casa eu gosto de que as coisas sejam regradinhas, bonitinhas, sabe? Tipo, não gosto muito daquela coisa assim de que, ai, sei lá, aconteceu uma coisa ali, eu dou um remendo, sabe? Eu gosto de, não, vamos tirar isso da frente, já vamos resolver logo isso, assim. Uhum. A rainha da rotina, né? A rainha da rotina, a defensora, a bastiã da rotina neste podcast. É, não sei, eu acho que não, eu sou loucona mesmo. Eu sou do improviso o tempo todo, assim. E isso me deixa bem preocupada. Porque aí eu acabo sofrendo muito, sabe? Porque é isso. Quando tem alguma coisa muito planejada. Eu prefiro que você me fale assim, Marina, amanhã você tem que estar em tal lugar, de tal jeito, por exemplo, de roupa. Sabe? Eu ia Amanhã falar isso. é isso. Eu odeio planejar. A Marina, ela já tá sofrendo, assim, tipo, com a roupa do Réveillon, assim, sabe? Detesto. Detesto esse planejamento. É tipo assim, cara, me fala no dia. Eu acho que é uma pessoa ansiosa, né? Um pequeno traço de Então, ansiedade. aí tá o que eu falei sobre a questão do controle, né? Da É, necessidade de controlar, assim, de achar que tu tem controle sobre tudo, nem que seja sobre a sua roupa. acho que tem isso. Eu me viro melhor nessa coisa do vamos amanhã. Não, vamos amanhã, eu vou resolver. Tá tudo bem, E eu, sabe? ultimamente, eu tenho gostado de marcar coisas, assim, pro mesmo dia. Sabe? Que é pra não dar tempo de Sim. pensar, assim, tipo, Uhum. porque se você começar a pensar, ai, mas eu tô cansada, ai, mas eu tô sem dinheiro, ai, mas, o tempo não tá ajudando, sabe? Tipo assim, se marcar de domingo pra quarta, já deu tempo de desistir, assim, Sim. sabe? Agora, se Agora, marca domingo pra domingo, bora! Tipo, o que que tá então, olha fazendo? só. Vamos, é isso. Agora parando pra pensar, essa coisa de marcar, eu acho que eu sou mais planejada. Super! Super? Eu senti um Claro pequeno que é, tom de amiga! julgamento. Claro que é! Engraçado, eu achei que tu respondeu um pouco enfática. Não foi julgando, mas você é uma pessoa muito planejada com agenda, assim. Lembra no É, começo do sou. Donas que você tinha, tipo, umas 3 agendas, assim? Como 3 agendas? Eu tinha Eu 3 lembro que uma vez, agendas? num episódio, tu falou que, tipo, tinha a agenda que a tua equipe tinha acesso, Ah, mas eu ainda a tenho. tua agenda. Então, Não, isso eu ainda tenho. A minha agenda ainda é separada, minha agenda ainda é eu separada do depois, que é eu pessoal, do que é de depois que trabalho, do que é do donos. agora que a minha agenda foi pro Teams, assim, né, no trabalho, eu quase não uso mais o Google Agenda. Eu, tipo, esqueci, assim, que existe agenda. Tipo, Eu tenho te o mandado os desespero da agendamentos Marina. do donos, inclusive Eu por lá, só é vou lá e engraçado. concordo. Eu, ok, tá lá, daí veio o lembrete, mas tudo bem. Eu não coloco mais nada, assim, sabe? Eu marcar na minha Não, agenda, assim, tipo, tá bom. eu só Engraçado penso, é tá, que eu beleza, tá. achei que tava ajudando, sabe? Achei que eu tava sendo legal. Ajuda super, porque daí vem o aviso e tal, mas é isso, tipo, a partir do momento que eu comecei a usar outra agenda agora de trabalho, tipo, danou-se, assim, eu Então, pessoalmente não vou lá e anoto mais, sabe, as coisas. a agenda é um lugar que eu parei de improvisar. Eu só Olha, improviso quando realmente é muito necessário. Porque eu era a pessoa que eh, entendia a demanda dos outros, e os outros de trabalho, e os outros não de trabalho, como uma coisa inadiável. Então, assim, eu preciso de uma reunião para hoje. E aí eu olhava a minha agenda e pensava, tá, só se eu abrir mão do meu almoço. E aí eu ia lá e abria mão. Sabe, eu parei de tentar encaixar coisas na minha agenda, assim. Agora essa uhum. época do ano é um pouco caótica, né? Final de novembro, quem trabalha com serviço sabe, meta, aquela coisa, planejamento do ano seguinte. Mas assim, eu tenho geralmente um limite de número de reuniões, por exemplo, sabe, não, é tanto, e eu não vou tentar entulhar a coisa aqui, porque não vai dar certo. Vai acontecer em situações muito esporádicas, que aí eu vou improvisar e vai dar tudo certo. Mas assim, eu tento não
deixar mais que a minha agenda seja tão improvisada e tão invadida, sabe? Tento ter um pouco mais de controle porque tava me deixando maluca mesmo. Que aí Não, é mas isso. aí tá certa. Tá Aí certa, tem vai que estabelecer limite. me deixando ansiosa, assim, sabe? Acho que tem isso. Queria falar um pouco da diferença entre improviso e gambiarra. Ai, eu acho Teoriza que pra mim. pouco. Eu não sei se tem tanta diferença, mas a gambiarra ela te dá a ideia de que é uma coisa mais mal feita, assim. Tá. Apesar de que sou fã de gambiarra, mas eu acho que tem uma diferença principalmente que tu percebe exatamente quando o improviso, ele é um improviso feito por uma pessoa que tem repertório, a Lia, tipo Ali, assim, musa. e quando é uma pessoa que não tem repertório. Tá, então a diferença entre a gambiarra e o improviso tá no repertório. Eu acho que sim, eu acho que pode ser um caminho, assim, sabe, pra gente pensar a respeito, apesar de que eu adoro o termo gambiarra, Também. mas eu também percebo que às vezes tem gente que não tem essa esse repertório, não tem esse conhecimento que vai lá e tenta dar um jeito no negócio. E é tipo, lembra aquele quadro que uma senhora quis reformar do Jesus? Tá. É tipo Explica isso, pra quem assim, tá, sabe? para quem tá ouvindo. Alguns anos atrás, uma senhorinha, sei lá em que país, Espanha, Itália, não lembro direito onde era, ela resolveu recuperar uma obra, que era um Jesus, lá, uma pintura, e ela resolveu que ela mesma ia restaurar essa obra. E aí, o que que Handmade. aconteceu? Handmade, né? O que que aconteceu? Ficou uma bosta, né? Ficou uma merda. E aí eu acho que tá o pulo do gato, sabe? De que, de fato, improviso não é baderna, improviso não é bagunça, improviso requer muito conhecimento, requer muita criatividade, requer você ter as ferramentas certas, requer você saber quais são as ferramentas que você vai precisar usar. Não é simplesmente você pegar uma acetona e tacar na cara do quadro do Jesus e depois sair corrigindo, sabe? Eu Sim. acho que tem um pouco disso, assim. Pelo Então, menos é a pra minha mim percepção. bate. Pra mim bate um pouco diferente. Pra mim bate assim, que o improviso é uma coisa mais. Assim, criada pra ser temporária, fora de ordem. Tipo assim, a gente improvisa em coisas que não são tão que não terão seus efeitos tão prolongados. Então, tipo assim, caiu uma live, você improvisa aqui até arrumar aquilo, é quase como uma solução temporária. Nem fala, mulher, nem fala. É quase como uma solução temporária, sabe? Tipo assim, é, sei lá, uma solução para alguma coisa que é temporária. E eu acho que pra mim gambiarra bate muito no fazer de um jeito histriônico, esquizofrênico, de forma perene, sabe? Então assim, vou fazer uma gambiarra aqui pra resolver um móvel que tá quebrado. E aí aquilo vai ficar lá por muito tempo. Enquanto eu vou improvisar aqui, me soa assim, como se fosse eu vou improvisar para logo ter uma outra solução. Ou para resolver temporariamente, sabe? Gambiarra, eu acho que a minha relação não é tanto do repertório, mas talvez do tempo das coisas, assim. Eu acho que a gambiarra é muito. Tem uma falta de repertório, mas é uma coisa feita para durar muito. Enquanto o improviso é uma situação esporádica que tem um efeito mais curto, sabe? Pode ser, pode ser. Mas Faz eu acho que sentido. eu acho que para ambos exigem criatividade e repertório, Super, super. sabe? Porque a gambiarra do brasileiro é uma coisa muito maravilhosa, né? Assim, Muito. muito perfeita. E eu acho que aí entra muito aquilo que a gente estava falando da atitude, sabe? Não é tanto a ferramenta, mas é o assim, deu ruim, como é que eu resolvo? Não é o deu ruim, que merda, que ódio, como é que eu podia ter feito diferente, nananana, vou pensar em resolver daqui a... Não, é tipo assim, deu ruim, resolvi. Sabe? O improviso é uma atitude positiva, eu acho, assim.
é uma coisa Muito. propositiva, sabe? É tipo a raiva, sabe? O improviso acho que tem um impulso, assim, tem um... Tem, definitivamente tem. Mas aí eu fico pensando também, eu adoro também essa coisa da nossa habilidade de consertar e fazer gambiarras, assim, porque eu acho que a gente, enquanto brasileiro, a gente aprendeu desde sempre, assim, sobre a durabilidade das coisas, né? A gente não sai descartando qualquer coisa. Eu Uhum. acho que isso é bem importante. Eu lembrei agora de um episódio, acho que era aquele reality da Netflix, que era do quarto do sexo, sabe? Uhum. Da mulher que. E aí tinha um casal lá que ela ia reformar o quarto e o cara simplesmente tinha roupa suja no quarto espalhada há, sei lá, mais de ano, assim. E aí ela pegava e perguntava: tá, mas o que que você faz quando você. Tipo, a roupa tá suja, tu faz o quê? Tu não tem mais nenhuma roupa dele? Eu compro outra, né? E eu acho que a gente entende que não é simplesmente ir lá e comprar outra Uhum. que vai dar certo, porque a gente não tem dinheiro para isso. E a gente Sim. entende que as coisas precisam ser duráveis ou encontrar um outro jeito de utilizar determinado artefato, determinada coisa, assim. Eu acho que tem um pouco disso. E o improviso eu acho que tem tudo a ver com criatividade, Tudo. que é uma característica muito comum aos brasileiros, assim, né? Claro que dependendo do repertório, dependendo do interesse, dependendo do quanto exercita, mas eu acho que depende muito de criatividade, improvisar, sabe? De conseguir ligar pontos, de conseguir. Acho que improviso depende muito, no nosso caso, de relacionamento, sabe? De muitas coisas, assim. Mas pra gente indo pro final, eu queria te perguntar se improvisar não te faz sentir impostora. Às Tipo, vezes, sim. sabe? Tipo assim, pô, será que eu não faço nada direito, que eu tô aqui sempre tendo que apagar incêndio, sabe? Você não sente isso às vezes? Sinto. Apesar de ser um pouco viciada em improvisar, eu percebo isso, assim. E às vezes, durante essa situação de improviso, me bate a sensação de impostora, de não saber como resolver. De assim, meu Deus, e agora? Como eu vim para aqui, eu só tenho 6 anos. Uhum. E aí é tenso, eu acho que são, sei lá, bate de lados muito diferentes, assim. Não sei como é que é pra É a ti. ambivalência do improviso, né? Porque se por um lado a gente tem um puto orgulho de, meu, E a aí gente a gente se consegue culpa, improvisar. né? A gente se culpa por ai, não, tá de qualquer jeito, eu tô, ai, desculpa. Quantas Uhum. vezes a gente já pediu desculpa, sabe? Ai, desculpa, fiz essa comida aqui, tipo assim, e aí a pessoa come, meu Deus, que tá maravilhoso. Ai, não, mas foi tão simples, eu fiz assim, rapidinho aqui, sabe? Tipo, peguei o que tinha na geladeira, assim, tipo. Então, sabe o que me bateu agora? Você falou como é bom quando a gente improvisa e ninguém percebe. Puta, É que aquela sensação do delícia! enganei mais um, né? Não, não é uma sensação de enganei. Eu não sinto que eu enganei mais um. Eu sinto. Eu sinto que eu faço bem feito. Sabe? Eu sinto que eu faço bem feito. Quando vem um problema ou vem uma coisa fora do planejado, você resolve e fica todo mundo satisfeito. Todos os envolvidos ficam satisfeitos, ninguém questiona, ninguém. Cara, é É que muito nem se deu gostoso. conta, nem se dá conta, porque às vezes a Eu pessoa sinto um olha e pensa assim, poder. meu Deus, você passou meses fazendo isso, sabe? E aí tu passou É. um dia. Assim. Eu tenho uma sensação de poder no improviso, assim. Eu acho que Chique. a ambivalência do improviso pra mim tá aí, assim. Por um lado, eu penso, cara, eu sou muito foda, eu consegui resolver isso aqui desse jeito. Ninguém entendeu como um problema, ou depois, quando você vai contar que você resolveu daquele jeito, a pessoa fala, como é que você pensou nisso, naquela situação? Eu acho, eu me sinto muito poderosa, e por outro lado, em alguns momentos, me bate uma sensação de fraude. De, pô, se eu tive que improvisar é porque eu falhei em alguma parte do processo, assim, sabe? É porque eu não previ um problema
que poderia vir a acontecer, porque eu cometi algum erro e erros acontecem e tudo bem, assim. Mas eu acho que o improviso tem essa ambivalência, assim, ao mesmo tempo que ele é divertido e enérgico, ele também tem essa sombra de, pô, se foi improvisado é porque não foi... Essa alternativa não tinha sido pensada antes, assim, sabe? Uhum, gostei. Acho que assim a gente pode ir pra mesa de bar. Então vamos. Ai, nossa mesa de bar tão deliciosa, amiga. Como eu queria uma mesa de bar com um cosmopolitanzinho com você hoje. Oh. Também queria. Esse negócio da gente morar longe tá dando certo, não. Tá complicado. Tá complicado. Nós vamos ter que providenciar um jatinho, um helicóptero. Atenção, você pode apoiar a gente. Exatamente. Com R$5 para contribuir com a aquisição desse helicóptero, de um jatinho do Donas. É. E aí, assim, o quê? Deve dar o quê? 1 horinha de jatinho? Tranquilo. Aí eu vou jantar e volto. Exato. Coisa de boas. Dane-se o gasto de gasolina, né, pro meio ambiente. Taylor Swift gasta mais do que a gente. Ai, a nossa nova era. Chega. Olha só, você pode contribuir a partir de R$5 por mês para manter o Donas, para manter esse podcast. Estamos muito felizes com várias apoiadoras chegando, inclusive. Sejam muito bem-vindas. A gente tem o chat lá no Instagram em que a gente conversa. Deu pano pra manga a história do Mesa de Bar, inclusive. No último episódio a gente falou que a gente queria acabar com Mesa de Bar. Ouvimos protestos. Talvez a gente não acabe. Mas você pode apoiar a gente no apoia.se/Donas da P toda para ter acesso a esse grupão. E aí você recebe uma vez por mês uma newsletter com todas as dicas do Mesa de Bar organizadas, todos os episódios. Então não deu tempo de ouvir, você quer escolher melhor? Tá tudo no seu e-mail, uma vez por mês, uma delicinha. Para você ter acesso a essas informações, é só ir lá no apoia.se/Donas da P toda, a partir de R$5 por mês. Muito bem, dicas da mesa de bar, posso? Vai lá, arrasa. Então, eu vou com 2 dicas bem bestinhas. Improvisadas. Assim, tá? Improvisadas. Mas um filme que eu assisti ontem aqui em casa, enquanto eu tava jantando, é Pequenas Cartas Obscenas. A gente já teve uma convidada ali no nosso mês, não vou lembrar. Muitas dicas da mesa de bar, mas a gente teve já convidada indicando. É um filme com a Olivia Colman, tá na HBO Max. E, é uma comedinha assim, ó, de botar o cérebro embaixo da torneira, como diz minha amiga Marina Mels. Filme de fazer a unha, como diz a Marina Santelena. Não é nada, assim, não vai esperando nada excepcional, mas é um filme ok pra assistir, tá? Sobre cartas misteriosas com xingamentos que começam a chegar pra uma senhora, uma mulher já, sei lá, de mais idade, e ela acusa a vizinha com quem ela tretou, que é uma mulher mais desbocada, mais jovem e tal, de ter feito isso, assim. E o filme vale aquela horinha e meia ali de distração, gostoso, sabe? E aí, vou indicar também um cantor. Nesse momento, eu me senti o jovem do TikTok, sabe? Lembra quando, tipo assim, sabe quando viraliza uma música que todo mundo conhece, menos o jovem? Sim, então, o cara do skate lá com... Isso, quando viralizou o Fleetwood Mac, o Dreams. E aí todo mundo pirou em Dreams do Fleetwood Mac. Aconteceu isso comigo, recentemente, tá? Porque eu descobri um cantor italiano chamado Pino D'Angio, que inclusive morreu esse ano. Tá. Aos 71 anos, tá? Em memória. Mas a música dele é um dance music italiano com uma coisa meio rap, assim. Ele é considerado um dos precursores do rap na Itália. Tá? E assim, é muito bom. Eu tô ouvindo pra treinar todos os dias, assim. E eu tenho certeza que ele super influenciou Daft Punk, essa galera que veio depois, porque é um som, assim, dance baladinha, sabe? E ele tem uma voz grave, e o jeito que ele vai cantando é muito um estilo de rap, assim, é muito legal. Então eu tô bem curtindo. Eu já tô, assim, com receio de que apareça na minha retrospectiva do Spotify, sabe? Tanto que eu tô ouvindo. Aliás, falando em retrospectiva, nesta semana que está saindo esse episódio, vai sair a retrospectiva e nós estamos ansiosíssimas com as retrospectivas de vocês, que a gente sempre fica muito emocionado. Só queria deixar esse recado. Sim. E aí, as suas dicas? Vamos lá. Eu li com certo atraso de hype
o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, vale o hype. Como é gostoso quando você lê uma coisa, ou quando você ouve uma música e tal, e vale, sabe? Dá aquela sensação de justiça, de que, tipo assim, não é mais uma coisa que tem um hype que não se comprova. Livraço, delícia de livro, muitas anotações. Saí da minha terapia hoje dizendo a próxima sessão será dedicada a esse livro, ok. E é isso, livraço, li com certo atraso, mas acho que super vale. E a minha outra dica é uma dica com carinha de verão. Com carinha de caipirinha. Vai chegando o verão. Com carinha de pagodinho, com carinha de férias, que é o Pagode da Martinália. Martinália, esta cantora que eu amo, meu Deus, a voz dessa mulher, ela é, meu Deus, 100% apaixonada, lançou um disco de pagode, revendo pagodes dos anos 90. Que delícia. Uma delícia, tá? Tem uma música que eu não gostei, mas a gente vai fazer de conta que não. Mas tem assim, tem Cheia de Manias, tem Meu Coração Está Radiante, uma delícia. E tem música. Aquele clássico do Alexandre Pires, do Domingo, Quero Te Encontrar. Ela cantando com o Caetano Veloso, tá? Toma esta lapada. Então, assim, uma delícia. Pagode da Martinália tá no Spotify, tudo disponível também. Muito bem. Eu gosto que as minhas dicas é assim, um fundo do poço, sabe? Um fundo do poço e umas férias bem aí. Equilíbrio é tudo, né, amores? Equilíbrio é tudo. Não, e eu tava rindo pensando justamente quando tu tava dando a dica, tipo, eu vou pra um cantor italiano de dance music, tu vai pra um pagode, é maravilhoso esse podcast. É o nosso jeitinho. É isso. Duas princesas. Então é isso, gente, até semana que vem, quando a gente chegará ao glorioso dezembro, tem Réveillon de novembro pra dezembro, porque, meu Deus do céu, esse mês. Gente, inclusive, antecipou o Réveillon, tá? Eu e a Marina, nós vamos fazer um Réveillon particular, nós duas, porque a gente chega. 2024 já deu pra nós. Acabou. É isso, até semana que vem. Beijo. Até. Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.